eu fui desafiado. Eu tava de boas lá no meu canto, postei meu vídeo sobre como fazer para você passar no Enem em apenas 4 meses. E daí vieram do nada e me falaram que era impossível de você conseguir estudar biologia em 7 dias. Não consegue, né? E sabe uma coisa? Eu sou um cara indesafiável, eu amo desafios. Quando uma pessoa fala que não dá, é aí que eu quero mostrar pra vocês que é possível. E eu sou assim mesmo, eu mato o pau e mostro a cobra. Então é o seguinte, hoje eu vou começar essa porcaria. Eu tô puto, porque me tiraram do conforto do sofá pra fazer uma coisa que eu não tenho necessidade de fazer. Eu não preciso aprender biologia, não sei se você entende, mas eu vou fazer isso por você. A gente vai fazer esse desafio não eu sozinho, a gente vai fazer em dupla. Você vai aprender biologia em 7 dias. Esse vai ser o desafio de verdade. Porque eu não preciso, como eu disse. Mas eu vou na frente, eu vou experimentar, eu vou testar algumas coisas e depois eu te falo o que realmente funcionou para mim e o que pode funcionar para você. Tá fechado? Ai, mas eu nem quero estudar biologia. Cala a boca, Neng. Não te perguntei nada, moleque. Cara, eu quero que você entenda uma coisa, não é sobre estudar biologia. Eu também não tenho interesse nenhum em aprender sobre bichinhos fofinhos na natureza, eu não quero saber disso. O que eu quero fazer aqui é destravar um limitador que a gente tem na cabeça. O limitador que diz o que é possível e o que é impossível. Quanto tempo você precisa para fazer uma atividade? Será que realmente aprender biologia é difícil? Será que é tanta matéria assim que você não consiga começar agora? Entende? A maioria das pessoas não consegue fazer as coisas porque elas acham que tudo é difícil, tudo é impossível e isso me cansa muito. Então a gente vai mostrar que todas as pessoas estão erradas. Se liga, eu vou mostrar para vocês aqui o plano aqui na mesa que eu fiz e vocês vão seguir eles. Então presta atenção porque eu não quero depois ouvir perguntinha tonta nos comentários aqui, beleza? Olha só. Muito simples, galera. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui é baixar uma prova antiga do Enem. Aí você vai falar, Rio, mas o que é uma prova antiga do Enem? Será que eu baixo uma prova de 1500? Não, você vai baixar uma prova dos anos anteriores do Enem, entende? 2023, 2022 você vai fazer essa prova. Segundo passo, quando você for fazer, você vai perceber que, cara, você é muito burro porque você está errando todas as questões. Mas na verdade não é que você é burro, meu amigo. É que você realmente não estudou a matéria, você não sabe, não tem como você acertar. Por que você está esperando acertos quando você só consegue erros? Né? Então aqui você vai errar as questões, você vai ter dúvidas, e essas dúvidas são importantes. Nosso objetivo não é acertar as coisas, nosso objetivo é errar as questões, porque todo erro vai gerar aprendizagem. E como que a gente vai aprender? A gente vai começar a pesquisar as coisas. Você vai fazer pesquisas na internet, no YouTube, em livros, apostilas, para tentar entender aquilo que era necessário para você responder aquela questão. E aí, depois que você aprender tudo, você volta para a questão. Olha só, voltou. Etapa 4. E agora você vai começar a acertar as questões. Você vai tentar acertar, você vai tentar entender o que é o certo e o que é o errado nas questões. Dito isso, vamos para a etapa final do nosso plano magnífico. A gente vai fazer o quê? A gente vai começar agora a organizar esse monte de dado que a gente obteve das nossas pesquisas e transformá-las em informação. A gente vai começar a conectar os pontos e criar uma base de conhecimento de biologia. Beleza? Fácil, não é? Não é fácil? Não é fácil? Diz aí, é fácil ou não é fácil? Mas, senhor, eu acho que não é possível de aprender biologia, tudo, porque é muita matéria no cursinho que eu assino, o professor Tchananana, ele faz 200 mil aulas de biologia e, cara, não dá para resumir tudo em apenas 7 dias. E outra, se eu fizer desse jeito, será que eu vou aprender direito com muita profundidade? Então, os alunos começam a perguntar, começam a pensar assim, eu não sei se isso está passando na sua cabeça, mas geralmente é o que passa. Então, deixa eu te falar uma coisa. Se você acha que desse jeito não vai funcionar, continua fazendo do mesmo jeito, porque afinal das contas, se você está fazendo desse jeito que você fala que é o certo, que funciona, continua fazendo, que vai dar certo, ok? Mas agora, se você está tentando fazer desse jeito e não está dando certo, eu estou te convidando para fazer de uma forma diferente, porque é insanidade você fazer a mesma coisa sempre e esperar resultados diferentes. Você tem que mudar o jeito que você faz as coisas em algum momento, se não está dando certo. E é isso que a gente está propondo aqui. A escola, ela teve como objetivo te ensinar biologia certinho. A minha visão é que, num cursinho, num preparatório para o vestibular, nessa etapa, seu objetivo não é mais aprender sobre biologia, sobre a beleza do mundo, nem nada disso. Seu objetivo é conseguir acertos na prova que você for fazer, é ser aprovado no vestibular. Por isso que é um cursinho preparatório para vestibular, certo? Então esse é o nosso objetivo.
ok? Ah, não vai aprender direito, não vai aprender tudo? Beleza, você vai passar no vestibular? Você vai tirar a nota máxima em biologia por conta disso? Se você conseguir, tá ótimo. Esse é o nosso objetivo, fechou? Pausa para enquete no meio do conteúdo. Quem que é o melhor professor de biologia para vocês? Comenta aqui abaixo o nome dele, depois eu vou fazer a contagem e no próximo vídeo eu divulgo qual que foi o resultado. Vamos ver quem que é o mais queridinho de todos. Cara, o primeiro dia foi bem simples. Eu vou começar falando sobre as ferramentas utilizadas aqui para estudar, beleza? A maioria delas não é nem obrigatória, mas elas vão te ajudar muito, elas vão otimizar o seu uso do seu tempo. A primeira delas é o estuda.com, é uma plataforma de questões. Então ela vai te ajudar a você encontrar as questões, buscar as provas e resolver de forma mais prática online. Você clica, resolve, vê se está certo ou está errado, vê o gabarito, vem a correção, é tudo muito prático. Isso ajudou demais para acelerar os meus estudos. Você pode baixar a prova? Pode. Pode fazer na mão? Pode, mas cara, sinceramente o custo do estuda.com não é tão alto. Ele é bem barato e ainda tem o meu cupom de desconto para ajudar, que é o Estuda.io. Outra ferramenta que eu usei, Obsidian. Obsidian é uma ferramenta de anotação, só que é tipo um bloco de notas, só que tunado. Você consegue linkar todas as informações, criar uma base de dados bem interessante e criar até gráficos de conexões entre as informações. E ele é bem clean e é gratuito, tá? Outra coisa que eu usei foi a matriz de referência do Enem. Então é uma coisa que eu já falei aqui no canal, cara, se você vai prestar Enem, você tem que estudar a matriz de referência, você tem que estudar as competências necessárias para você fazer a prova. Eu já disponibilizei também uma tabela organizada dessa matriz aqui no canal, vou deixar o link tudo aqui na descrição. Por último, teve a ferramenta dos mapas mentais, né? Tem ferramentas gratuitas, tem pagas, e aqui eu não vou adentrar porque, sinceramente, elas são muito parecidas. E eu utilizo uma paga e eu acho que não vale a pena para você pagar essa ferramenta. Para mim vale a pena porque eu sou criador de conteúdo. Enfim, faziam 20 anos que eu não estudava biologia e eu não sabia absolutamente nada. Você vai perceber então que eu vou errar um monte de coisas aqui. Nosso objetivo justamente não é acertar. Na escola você tinha essa necessidade, você tinha essa preocupação, você foi doutrinado para querer acertar as coisas. Só que aqui a gente vai fazer o contrário. Você tem que se abrir mais para o fato de que você não sabe a matéria, que você vai errar e cada erro vai te dar oportunidade para você aprender e descobrir mais sobre a matéria. Então nosso objetivo é errar, beleza? Quando eu errava, o que acontecia? Mesmo quando eu acertava, aliás. Quando eu acertava e tinha coisas que eu não sabia, eu pesquisava. Eu anotava aqueles tópicos e ia pesquisar no Google o que eu precisava aprender. E agora vem uma coisa muito pessoal, tá? O que você vai pesquisar e como você vai pesquisar é uma coisa pessoal. Por quê? Depende da sua capacidade de levantar questionamentos sobre o que pesquisar. Eu tenho isso, cara, modéstia à parte, bem desenvolvido. Então, assim, quem estiver começando agora, quem não estiver acostumado, quem está vindo da escola, infelizmente a escola ensinou a gente a decorar as coisas, a não se questionar, a simplesmente seguir protocolos. E isso, cara, prejudica muito a sua cabeça. Então você vai começar a desenvolver aqui a sua habilidade de fazer perguntas. Tipo, eu não sei o que é essa palavra. Então, essa é uma pergunta muito simples, mas quais são os tipos disso daqui? Como isso se relaciona com outra coisa? Para que isso serve? Então você começa a entender como fazer perguntas mais interessantes. Enfim, para mim esse processo ele é muito divertido. Biologia não é divertido, estudar não é divertido, mas investigar o assunto desse jeito que eu estou fazendo e ir preenchendo uma base de conhecimentos, cara, me lembra muito a sensação de jogar Hollow Knight, por exemplo, que é aquele jogo que tem um quadro aqui atrás que eu amo esse jogo. Porque você vai explorando o mapa, você vai descobrindo lugares novos e às vezes você encontra lugares que você não consegue alcançar, entende? Conhecimentos que você ainda não é capaz de entender. E aí você deixa isso para depois. E esse monte de deixa para depois vai criando uma pulguinha atrás da sua orelha, vai te dando mais vontade de continuar fazendo o que você está fazendo, né? No caso do jogo, jogando, e aqui no nosso caso, estudando. Então você vai pesquisando, estudando, até você se tornar capaz de entender aqueles conhecimentos que você deixou para depois. Então essa é uma sensação, cara, muito parecida que não me dá vontade de procrastinar. Todos os dias eu estudei 4 horas de estudo super tranquilo, sem enrolar, tá? E sem sofrer também. Mas eu não posso mentir para vocês, porque em alguns momentos eu tive muita dificuldade. Mas eu vou te mostrar como que isso aconteceu, por que aconteceu e como que a gente pode resolver. Esse plano todo parecia muito bom no começo, e bom demais para ser verdade, até que as coisas começaram a dar errado. Como eu não sabia bulhufas de biologia, o primeiro dia foi meio que lento.
Isso já era esperado, claro. Você erra todas as questões, você tem que pesquisar um monte de coisas e você aprende muita coisa nova, né? Mas cada questão você tem que ficar parando para estudar. E cada coisa que você vai estudar, você descobre que você precisa de estudar mais algumas outras coisas para entender aquele assunto. Beleza. E com isso a gente terminou nosso primeiro dia. Fizemos só 15 questões no primeiro dia, ok, tranquilo. Mas no segundo dia, eu esperava que eu fosse ser mais produtivo. Só que eu não fui. Eu fiz um ano de prova de novo, ou seja, 15 questões, e eu acabei errando a maioria das questões de novo. Eu senti o quê? Que eu não tinha melhorado nada do dia anterior para o segundo dia. Em termos de acertos, cara, ficou a mesma coisa. E aí que o capeta começa a falar na sua orelha. Cara, acho que isso daqui não vai dar certo. Cara, não tá dando certo. E agora, o que a gente faz? Só que eu tenho muita gente acreditando em mim nesse momento para falhar. Toda a humanidade depende de mim, desse meu trabalho. Então, claro que não. Então, eu preciso de um jeito de corrigir esse percurso. E a falha não é uma possibilidade aqui. Se eu falei que eu vou cumprir essa meta, eu vou cumprir essa meta. Então, assim, um detalhe nisso é que eu descobri que a prova de 2022, que foi a segunda que eu fiz, ela estava muito difícil. Mais difícil do que o normal. Então, naturalmente, nesse segundo dia, cara, eu acabei errando por conta disso. Só que isso não é desculpa. Vamos ver como que a gente faz para resolver esses problemas. Primeira solução. O que você não pode fazer é você se acomodar demais em cima das cobranças das questões que estão aparecendo. Por exemplo, se um exercício fala de briófitas, que é um tipo de planta, é conveniente demais você estudar só as briófitas, certo? Você está lá, você vê, cobrou briófitas, vamos descobrir o que é briófitas. Só que o que é interessante é você ir um pouco além do que o conhecimento que o exercício está pedindo. Por exemplo, briófita é um tipo de planta, só que existem 3 outros tipos. Pteridófitas, gimnospermas, sei lá como é que fala, e angiospermas. Então a gente tem esses 4 tipos de plantas. Então aqui é uma ótima oportunidade para você começar a estudar também o que está ao redor do assunto-alvo. Aprende o que é briófita e aprende os outros tipos também. E possivelmente, né, começa a espalhar o seu estudo. É uma oportunidade para você aprender sobre plantas, sobre botânica. Então, até onde que você pode ir? Não sei, mas você pode dar uma estudadinha rápida no assunto nesse momento. E isso vai fazer com que aumente a sua chance de você saber sobre o assunto de botânica na próxima questão. Então, não estude só aquilo que está sendo perguntado na prova, beleza? Segundo passo da nossa solução é, conforme você vai estudando, você vai querer que alguns tópicos básicos, eles realmente fiquem aprendidos de forma mais profunda do que o resto. Então, tudo que for básico, você tem que aprender com mais profundidade. Por exemplo, o tempo todo que você estiver estudando alguma coisa de genética, você vai ouvir falar sobre genes, cromossomos, alelos. Tem termos, tem conceitos que você vai ver tanto nos estudos que você vai falar, cara, isso daqui é importante. Vai ficar claro para você. Então você tem que pesquisar melhor, você tem que entender melhor esses conceitos. Enquanto alguns outros, eles vão aparecer mais esporadicamente. E aí você pode dar uma aprendida meia boca, tá certo? Então assim, tudo que você for descobrindo que é básico, realmente estuda e aprofunda. Aplicando essas pequenas soluções aqui, o terceiro dia foi assim. Eu fiz 2 provas, ou seja, eu dobrei a minha produtividade do segundo para o terceiro dia. E eu tive mais de 80% de acerto. Então, o segundo dia, conforme eu tive dificuldade, eu comecei a corrigir o meu percurso. No terceiro dia, eu já vi o resultado dessas soluções que eu propus. E aí chegou o quarto dia. Quarto dia eu não queria estudar, na verdade, porque era um domingo. Então eu peguei uma horinha que estava livre lá, eu falei, eu vou fazer uma prova anterior, eu vou fazer alguma prova para ver quantos acertos eu tenho, só para testar o meu conhecimento até agora. Se ele se mantiver acima de 80%, então acho que já está um nível ok para a gente. Fiz uma prova PPL, só que eu achei ela um pouco fácil demais as questões. Foram 12 questões muito fáceis que eu acertei e 2 questões erradas, e esses erros foram em cima de coisas que eu não tinha visto ainda, beleza? Isso daí dá mais ou menos 85% de acerto. E aí eu falei, cara, e se a prova PPL não for fácil demais, eu tô me enganando. Então vamos fazer pelo menos 5 questões de uma prova normal, nesse tempo que está restando, só para a gente testar e ver se realmente, como que a gente se sai. Fui lá. Fiz 5 questões do ano de 2019 ou 2018, eu não lembro, e acertei as 5 questões, sendo que dessas 5 questões, 2 eram difíceis. Então, assim, uma coisa que a gente vai perceber é que ainda falta um monte de coisa para estudar.
Não caiu nenhuma questão, por exemplo, muito aprofundada sobre vírus, então eu não estudei sobre vírus. Eu não estudei sobre muitos parasitas, tem um monte de coisa faltando no estudo. Essa que é a verdade. Só que essas coisas elas não caíram em 5 anos de prova que eu tive até agora. Ou seja, o custo-benefício de você continuar estudando daqui para frente é muito pequeno, tá certo? Então assim, eu não sou arrogante a ponto de dizer, olha, chegamos até aqui e aprendemos todas as coisas de biologia. Eu manjo de biologia, eu posso dar aula de forma alguma. Não. Mas para conseguir 80% a mais, né, ou mais na prova do Enem, eu acho que já está ótimo. O que a gente faz agora que a gente chegou nesse estágio? Eu sou uma pessoa que eu não me conformo com a minha ignorância. Então eu sei que tem coisas faltando, e eu sei quais são essas coisas, porque eu fiz um processo de organização do meu conhecimento. Então nos próximos dias, sempre que for possível, eu vou pesquisar um pouquinho mais. Eu vou dar uma pesquisada, por exemplo, hoje eu estou de besteira aqui, eu vou ficar 15 minutos pesquisando sobre vírus. Casualmente, entende? Então ele deixa de ser um estudo forçado, chato, e vai virar um negócio tipo, tô de bobeira, vamos aprender alguma coisinha, né? Então é isso que vai acabar sendo dos próximos dias aí. Mas, enfim, eu fechei o meu domingo feliz, mais de 85% de acerto, se contasse aquelas outras 5, cara, ia para mais de 90% de acerto, e por que não 100% também? Vamos deixar isso claro. Pô, eu podia buscar o 100% durante os 7 dias, mas eu vou parar agora, no 3º, 4º dia. Por quê? Porque eu não preciso disso. Eu não vou prestar medicina. E a maioria de vocês também não vai prestar medicina. O objetivo aqui é o quê? Entender que dá para você estudar dessa forma e que dá para você estudar rápido desse jeito, beleza? Então, conclusão. Eu falhei no estudo de biologia em 7 dias. Por que eu falhei? Porque eu acabei fazendo na metade do tempo. É mais do que... Cara, é mais do que possível você estudar biologia em menos de 7 dias. Só que você, por não ter experiência, por você ainda não estar confiante no método, eu entendo que você vai demorar mais ou menos o dobro do tempo que eu. Talvez um pouco mais, talvez um pouco menos. Eu não sei, mas eu acho que é muito possível de você conseguir, sim, estudar e aprender tudo de biologia para o Enem em 7 dias. 4 horas por dia só, tá? Não é muito tempo também, beleza? Então, para finalizar aqui, mensagens do dia, conclusões. Cara, por favor, não joga o seu ano inteiro de estudos fora porque você acha que não dá mais tempo. Entende que muita gente que passa no vestibular sequer estudou direito. As pessoas vão lá, simplesmente estudam um pouquinho, vão lá e conseguem passar. Por quê? Porque pessoas como você acabam desistindo do estudo. Então, se você começar a estudar agora, eu garanto para vocês que muitos de vocês vão vir ano que vem vão me agradecer por ter passado no vestibular, estudando 3, 2, 1 mês para o vestibular. Tá? Então, não desista antes da hora. Segunda coisa, se você quiser garantir e facilitar a sua jornada de você conseguir entender melhor o que fazer, eu recomendo para você conhecer o Enem de Virada, o link vai estar aqui abaixo, né? E lá eu te ensino o quê? Os detalhes de como que você faz esse processo de estudo investigativo para você não ficar perdido. Porque, cara, se você cometer um erro agora, se você ficar perdido agora, você vai perder o pouco do tempo que você tem. Então, se você conseguir garantir, garanta o máximo que você puder, certo? Por fim, o impossível é mais fácil do que parece.